Então, relativamente à guerra na Ucrânia, eu gostaria de fazer esta pergunta. Quando é que realmente começou a guerra na Ucrânia? A maior parte das pessoas pensa que a guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando as tropas russas entraram na Ucrânia. Mas, de facto, a guerra já tinha começado 8 anos antes, em 2014, em maio de 2014, quando o exército ucraniano lançou uma grande ofensiva contra os habitantes da região sul e sudeste da Ucrânia, que é uma região russófona, onde os habitantes são, na sua grande maioria, de ascendência russa ou mesmo russos, em que falam russo e se sentem russos. Porquê é que houve esta guerra, esta ofensiva em 2014? Porque uns meses antes, em maio de 2014, no dia 22 de fevereiro de 2014, o presidente eleito da Ucrânia, livremente eleito da Ucrânia, um homem chamado Viktor Yanukovych, foi derrubado por um golpe de Estado inconstitucional, violento, que provocou dezenas de mortos e centenas de feridos. E o governo que saiu deste golpe, a primeira medida que tomou no dia a seguir ao golpe foi proibir o uso da língua russa em toda esta região sudeste da Ucrânia. E de que forma é que foi proibida essa utilização da língua russa? Eles revogaram, havia uma lei em vigor desde 2012, aprovada pelo Parlamento ucraniano, no tempo em que o presidente Yanukovych era presidente. Essa lei foi revogada no dia a seguir ao golpe. A primeira coisa que eles fizeram, logo no dia a seguir, foi revogar essa lei, portanto, proibindo o uso da língua russa em toda a região sul, que fala russo, fundamentalmente russo. A língua materna deles, desde há muitos anos, centenas de anos. Essas pessoas revoltaram-se por duas razões. Por um lado, porque lhes tinham proibido a sua língua materna, e por outro lado, porque o presidente que foi derrubado era um presidente que lhes era favorável. Revoltaram-se, a maior parte dos soldados dessa região desertaram, passaram para o lado dos revoltosos, formaram milícias de autodefesa e depois fizeram um referendo em que proclamaram a sua independência em relação à Ucrânia. O governo, saído do golpe de fevereiro de 2014, o governo ucraniano saído desse golpe, é claro, não aceitou esta independência e mandou tropas para a região para matar esta sublevação. Aí começou uma guerra que se prolongou durante 8 anos. Houve um momento de pausa nessa guerra, que foi no fim de 2014, com a mediação da França e da Alemanha. Nessa altura, à frente da França estava o presidente François Hollande e à frente da Alemanha estava a chanceler Angela Merkel. E como do lado da Ucrânia, serviram de mediadores do lado da Ucrânia, do lado dos revoltosos do sul da Ucrânia serviu de mediador o Vladimir Putin, já na altura presidente da Rússia, e fizeram os chamados Acordos de Minsk em 2014, depois de uma grande derrota das tropas ucranianas perante as milícias de autodefesa da região sul da Ucrânia. Nesses acordos ficou estipulado que essa região passaria a ter uma autonomia muito grande, cultural e política, do estilo daquela que nós conhecemos em Portugal, na Madeira e nos Açores. Ficou estipulado que a Constituição da Ucrânia seria modificada para acolher essa autonomia. Isso teria de ser por iniciativa do governo ucraniano, bem entendido, mas esses acordos não foram respeitados. A guerra recomeçou e em 2015 tornou a haver outra pausa, depois de outra grande derrota das tropas ucranianas, tornou a haver outra pausa e houve uma segunda edição desses acordos de Minsk, os mesmos
protagonistas, em que ficou agora ainda mais explícito que o governo ucraniano teria que fazer uma modificação da sua Constituição de modo a acolher a autonomia dessas regiões, dar-lhes a possibilidade de continuar a usar a sua língua, terem as suas escolas próprias onde o russo continuasse a ser ensinado, poderem eleger os seus próprios representantes para o Parlamento Regional e o Governo Regional, mas esses acordos não foram respeitados pela Ucrânia, que pelo contrário se serviu destes acordos como um alibi para se preparar, com a ajuda dos países da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido, que desde 2014, a coberto destes acordos, nunca respeitados, formaram 10 mil soldados por ano, um exército poderosíssimo, e que se estavam a preparar precisamente em fevereiro de 2022 para desencadear o ataque definitivo e decisivo para esmagar as duas repúblicas independentes do sul da Ucrânia, Luhansk e Donetsk. E foi aí que os russos, o Vladimir Putin, o governo russo, a Duma russa, achou que não tinham outra solução senão proteger os seus irmãos de língua e de cultura do Donbass, e decidiram entrar na Ucrânia para obrigar o governo ucraniano a recuar.